começar a aula falando de interseção de superfícies, né? A gente viu alguns exemplos de superfícies na última aula e eu vou começar a aula falando de como que a gente parametriza a curva dada pela interseção de duas superfícies. Então, já vou fazer direto um exemplo, né? Eu tenho a curva C dada pela interseção de x² mais y² igual a 1 e y mais z igual a 1. Cada uma dessas superfícies, vocês reconhecem? Olhando só para a equação, que superfície é essa? Esse é um cilindro, né? E a de baixo, esta aqui é um plano, né? Então, se a gente pensar num cilindro, esse cilindro, né, seria assim, né? Então, tá aqui o cilindro e eu vou cortar por um plano. Esse plano aqui ele não é paralelo ao plano XY, né? Ele tem um outro vetor normal. Então, ele vai cortar e aí eu tenho a interseção. Eu vou desenhar sem me preocupar muito em qual é essa interseção, mas uma interseçãozinha aqui, tá? Como é que eu faço para parametrizar? Bom, parametrizar essa curva C aqui, tá? Uma maneira de pensar nesse problema é pensar na projeção da curva no plano XY. Tá? Então, eu posso pensar assim, ó. Aqui está o plano XY, aqui o eixo Z. Então, a projeção de C sobre o plano XY, o que seria? É o quê? Bom, todos os pontos que estão aqui no cilindro, eles, quando a gente projeta, eles estão aqui na circunferência de centro na origem raio 1, né, do plano. Tudo bem? Então, todos os pontos de C, cada ponto desses, quando eu projetar, vai dar nessa circunferência. Então, e esta circunferência a gente sabe parametrizar, né? Uma curva de... A circunferência de centro na origem raio 1, como é que seria uma parametrização para essa curva? O x é cosseno, por exemplo, cosseno t, o y é seno t. Isso dá a parametrização da projeção. Agora, então eu tenho aqui um par cosseno t, seno t. A projeção está andando nesse sentido, né? E agora, como é que eu faço para recuperar o ponto da curva? Esse ponto aqui que está na curva, como é que seria? O x é cosseno t, o y é seno t e o z. O z eu venho aqui na equação do plano. O z é 1 menos y. Tá certo? Então, a parametrização da curva C vai ser z igual a 1 menos este y, seno t. Deu para entender? Então, os pontos da curva são dados por cosseno, seno e 1 menos seno. Tá? E com uma parametrização feita assim, você consegue achar o vetor tangente, a reta tangente. Tá certo? Então, se eu quisesse... Então, vamos falar assim. Se eu chamar de sigma de t, a tripla cosseno t, seno t e 1 menos seno t. Né? Se essa é a parametrização da curva C, e se eu quiser um vetor tangente num ponto, vamos pegar um ponto aqui? Por exemplo, aqui, esse ponto é o ponto 1, 0, né? No plano. Então, quando eu olho lá em cima, eu vou ter o ponto 1, 0, e o z é 1.
tá bom? 1, 0, 1. Tá? E se eu quiser o vetor tangente aqui? Ou a reta tangente passando por esse ponto, uma reta T aqui. Então, a reta tangente a curva C no ponto P, que é dado por 1, 0, 1, tá? Qual seria? Bom, eu só me falta um vetor, né? O vetor diretor. E eu vou obter, fazendo a derivada de sigma, que é dada por menos seno, cosseno, e 1 menos cosseno, t. E aí, só que isso é para cada t. Naquele ponto, esse ponto 1, 0, 1 é sigma de qual t? Isso aqui é sigma de 0, né? Porque o cosseno é 1, seno é 0 e aqui dá 1 também. Então, esse é o sigma de 0. Então, sigma' de 0 é 0, 1 menos, menos cosseno. A projeção de C sobre o plano XY é a circunferência de centro 0, 0, eu estou pensando no plano, né? 0, 0 e raio 1. Essa daqui eu vou parametrizar como x é cosseno θ, desculpa, x é cosseno t, e o y é seno t, que isso a gente já viu, né? Como é que parametriza a circunferência de centro na origem raio 1. Agora, isso vai me dar um ponto aqui no plano XY, ele é um par cosseno-seno. Quando eu quiser voltar para a curva C, eu quero uma tripla, né? Agora, o que eu tenho que pensar? Que além de estar no cilindro, ela também está no plano. Então, ela satisfaz, os pontos de C satisfazem também a equação do plano. Lá no plano, o Z é 1 menos Y. Então, aqui na parametrização, eu vou ter aquela função sigma de t, que é dada por cosseno t, seno t, e aqui é 1 menos y. Então, 1 menos seno t. Então, eu acho que agora fica melhor. Agora, se além disso eu quiser a reta tangente num ponto, eu digo qual... Eu vejo esse ponto aqui, que está na curva, é sigma de qual valor? Então, no nosso caso, eu peguei o ponto 1, 0, 1, que é o sigma de 0. A derivada é dada por seno t, cosseno t e menos cosseno t, né? E a derivada calculada em 0 dá 0, 1 e menos 1, né? Porque o cosseno de 0 é 1, fica esse vetor. Certo? Então, a reta tangente tem qual equação? A reta tangente tem a equação x igual ao ponto, que é o 1, 0, 1, mais múltiplos do vetor sigma' de 0, que é o 0, 1, menos 1. Tá? Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer assim, ó. Aqui eu vou dar a curva. A curva parametrizada é x é igual a t, y igual a t quadrado e z igual a t ao cubo. Para a gente enxergar que curva é essa, o que eu posso pensar? Né? Como é que eu posso ver a curva? Nem sei, olha... Eu queria só deixar claro que tem umas curvas que a gente tem muita dificuldade de enxergar o desenho dela, né? Às vezes a gente tem que fazer projeção no plano XZ, projeção no plano YZ, para tentar descobrir o formato que ela tem.
ou alguns outros recursos, o computador ajuda bastante, tá? Mas, claro, eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente mais ou menos consegue visualizar, né? Porque em 3 dimensões tudo fica um pouco mais complicado. Mas aqui, olha, o que eu queria contar para vocês é que daqui eu consigo ver uma relação entre as coordenadas, né? Se eu olhar as coordenadas x e y, eu posso reparar que o y é x², né? E olhando o x e o z, eu vejo que o z é o x². Então, essa mesma curva eu posso entender como a interseção dessas duas superfícies. Que superfícies são essas? Y igual a x² é um cilindro parabólico. É a parábola no plano xy e você arrasta, né, o z. Então, aqui, ó, se eu tivesse assim o x, y e z, então aqui teria a parábola, né? E aqui eu vou arrastar, pode ser qualquer z, né? Então aqui tem essas retas aqui, né? Qualquer ponto da parábola no plano xy, eu posso ter aumentar ou diminuir a coordenada z, e eu vou esses pontos todos vão satisfazer a esta equação, então é um cilindro parabólico, tá? E esse aqui, z igual a x². Lá no plano xz, é uma função cúbica, né? Z igual a x² é uma curva assim, né? Z igual a x². Mas aí o que acontece? Eu tenho o eixo y também. E aí eu posso pôr qualquer y. Cada um desses pontos eu posso vir mais para frente, mais para trás. E dá, então, é outro cilindro que acompanha essa curva aqui. Agora, a interseção dessa daqui com esse aqui, esse é difícil. Eu vou ser incapaz de desenhar, mas ele vem assim, pela parede aqui desse cilindro parabólico, né? Ele vem aqui e vai lá para trás, né? Descendo. Esse pedaço aqui está lá atrás. Ele vem descendo, porque o cilindro ele desce, né? Então ele vai acompanhando o contorno, ele está dentro do cilindro, e ela faz uma vista, a projeção no plano XZ é isso, né? A projeção no plano XY é a parábola. Mas em 3 dimensões ela vem descendo e vai lá para baixo, acompanhando este cilindro parabólico aqui. Tá bom? E aí, bom, se vocês quiserem a reta tangente em algum ponto, é só, por exemplo, no ponto 1, 1, é só ver qual é a reta tangente, fazendo a derivada, achando o vetor tangente e montando a equação. Tá bom? Mas na lista de exercícios tem... Olha, o exercício 5 da lista tem várias curvas de 3 no R3, né? Para vocês olharem a equação e associarem a figura. Tá? Algumas delas vocês vão falar, essa daqui está dentro de um cilindro, então deve ser esta, ou deve ser aquela. Vocês vão tentando descobrir qual que encaixa em qual. Tá? E tem algumas que são difíceis que você vai fazer por exclusão. Você fala, só sobrou essa daqui, então deve ser.
Mas a gente vai olhar as coordenadas, são sempre positivas, são sempre negativas, ou, né, vocês tentem fazer, porque isso daí é só para, eu acho, né, esse tipo de exercício é para a gente aprender a prestar atenção em alguns detalhes, né, sabe? Está contida em tal superfície, tem a terceira coordenada negativa, ou, sabe, esse tipo de argumento ajuda a reparar aqui, tá bom? Tinha mais um que eu queria ver com vocês, da lista, mas vamos ver o 4C. Ele quer que encontre uma parametrização para a curva dada pela interseção desta superfície aqui, que é o raiz quadrada de z igual a raiz quadrada de 4x2 mais y2, com o plano z igual a 2x mais 1. Esta daqui, isso é um plano, mas e esse aqui? Na lista está escrito o que é, mas eu queria que vocês mesmos me dissessem se vocês reconhecem. Que superfície é essa? Isso aqui é um cone, é só a parte com z positivo, é um cone virado assim para cima, né? Um cone assim, e aqui, então, é a interseção de um cone com um plano, tá bom? O que tem de um pouco mais difícil que o anterior? Quando eu for projetar, sei lá, se eu quisesse fazer a projeção da interseção para ver no plano XY como é que é, eu não tenho nenhuma dica, porque não projeta assim tão simples, né? Quando ela está no cilindro, você sabe que a projeção é uma circunferência ou uma elipse, se for um cilindro elíptico. Mas aqui não dá, porque eu não sei se a interseção faz assim, né? Mas aí a projeção aqui seria, eu não sei, uma coisa redondinha. Mas poderia não ser isso. Se eu tiver um cone assim e cortar por um plano paralelo esse lado, né? Aí aqui, a projeção aqui é uma curva aberta, não é uma fechada. E eu não sei. Então, como é que a gente poderia tentar resolver isso, né? A primeira coisa, eu vou tentar me livrar dessa raiz. Então, em vez de z igual a raiz de 4x2 mais y2, eu vou trocar por z quadrado é igual a 4x2 mais y2 e z maior que zero, tá? Esta frase é equivalente a essa, certo? E aí o que eu vou fazer é substituir o z daqui na equação de cima, tá? Substituindo o z igual a 2x mais 1 na equação de cima, vai ficar 2x mais 1 ao quadrado é igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E aqui eu vou ter, então, 4x quadrado mais 4x mais 1 é igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu vou ter, então, 4x mais 1 é igual a y ao quadrado. E x, então, é y ao quadrado menos 1 sobre 4. Por que eu fiz isso, né? Porque essa equação aqui tinha 3 variáveis. E agora, fazendo essa substituição, eu fiquei só com 2. Tendo 2, eu posso começar a minha parametrização pondo o x e o y em função de um parâmetro t. O que vocês arriscariam? Se vocês têm essa relação, como é que vocês escolheriam aqui? O y é igual a t, isso. E o x é t ao quadrado menos 1 sobre 4. Tudo bem? E agora? E o z? O z, ó,
está escrito aqui, o z é 2x mais 1. Tá? Então, eu vou pôr que o z é 2 vezes este x mais 1. E agora é só simplificar. Tá? E tinha essa condição de que o z era positivo, que depois a gente vai ter que colocar aqui. Tá? Vamos ver. Quanto dá este z? Vamos passar limpo. A parametrização da curva pode ser x é igual a t ao quadrado menos 1 sobre 4, o y é t, e o z aqui vai dar t ao quadrado sobre 2, menos meio mais 1. Tá? Então, é mais meio. E ele já é positivo. Tá? Ele já apareceu. Já está do jeito que eu quero. Em geral, a gente usa seno e cosseno quando é uma curva fechada, ou uma circunferência, ou uma elipse, que aí você sabe que os pontos vão girar e voltar, né? Nos outros casos, você tenta. O que eu tentei aqui foi uma relação entre o x e o y. Nesse caso, era mais fácil fazer o y como t, para ter o x igual a uma coisa mais simples. Então, essa é uma parametrização possível, né? Não tem, assim, uma receita pronta, né? Cada caso você vai fazendo. Vocês notem que se eu deixasse o x igual a t, eu ia ter que separar o y em mais isso, mais raiz, menos raiz, não ia dar não ia dar função, né? Ia ser ruim de fazer. Então você escolhe de acordo, não sei, cada caso é um caso, não tem uma receita assim para ser seguida, né? Então, esse daqui é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais difícil. E só para vocês... isso me deixou preocupada, né? Quando eu pensei na interseção do cone com o plano, eu achava que ia dar uma coisa assim e que talvez fosse alguma parametrização com cosseno e seno. E depois, fazendo as contas, eu vi que não. Né? A relação entre o x e o t é uma parábola, né? A relação entre o x e o y é uma função do segundo grau. Então, aqui você tem uma interseção de um cilindro parabólico, se você quiser, e aqui também, com o y e o t também dá parábola aqui, né? O z é y ao quadrado sobre 2 mais meio, né? Então, isso me fez pensar, bom, então a interseção, a curva interseção aqui, ela é desse tipo. Agora, daria para ter visto já aqui. Porque quando eu faço y igual a 0, se o y é igual a 0, lá na equação do cone, eu vou ter z igual a raiz quadrada de 4x². Então, fica z igual a 4 módulo de x. 2 módulo de x. Concorda? Que é, bom, 2y, eu vou escrever assim. O z é 2x para x positivo e z é menos 2x se o x for negativo. Né? Aqui faz esse biquinho aqui. Bom, mas z igual a 2x, essa reta aqui, é paralela a esta reta. Bom, no plano XZ, né? Se você olhar só o plano XZ, aqui está o x, aqui está o z. Esta reta aqui, que é o lado, é a interseção do cone com justamente o plano XZ, eu tenho o z igual a 2x aqui. E aí o outro pedaço
para lá, né? E isto aqui, este plano intercepta o plano XZ também numa reta aqui com uma inclinação 2. Então, vai dar o Z igual a 2x mais 1, é paralelo. Então, esse corte é um corte paralelo a essa lateral aqui. E por isso que a interseção deu uma parábola, uma curva que faz assim. Né? A projeção no plano XZ ou no plano YZ são duas parábolas. Então vamos... Eu fiz vários exercícios aqui para escolher os mais interessantes, mas eu vou mais para frente um pouquinho, vou avançar um pouquinho com a matéria, e depois a gente volta para fazer mais exercícios desse tipo. E uma coisa que eu vou tentar fazer até o final da aula é achar a reta tangente à interseção de duas superfícies sem achar a parametrização, porque é assim, nem sempre parametrizar uma curva é uma coisa simples. Você pega superfícies que têm equações complicadas e, às vezes, você não consegue achar facilmente uma parametrização, né? E aí, a gente tem que ter outras formas de achar a equação da reta tangente num ponto.